Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Primeiramente, parabéns a todas as mamães. Estava me lembrando que uma das personagens femininas de maior expressão no Antigo Testamento, Débora, uma mulher que tinha algumas credenciais. Dentre as credenciais que ela tinha credencial de profeta, profetisa e também de juíza. Mas num dos momentos mais difíceis da história de Israel, momento de opressão, de dificuldade extrema, ela num cântico disse: até que eu me levantei, como mãe em Israel me levantei. Então ela ocultou naquele momento suas credenciais de profetisa, de juíza, e enalteceu-se como mãe em Israel. Isso fala do poder da maternidade. Você pode ser uma profetisa, você pode ter uma palavra na sua boca, mas nada disso substitui essa autoridade e esse poder que a maternidade tem. Deus abençoe todas as mamães, tá bom? Pega a sua Bíblia nesta noite, abra comigo no segundo livro da Bíblia. É o livro do Êxodo. O capítulo é o de número 31. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Graças a Deus. Deixe-me aqui agradecer mais uma vez ao pastor Silas, ao pastor Odilton, por mais esta tão honrosa oportunidade de poder pregar aqui na minha igreja e desfrutar desta confiança na minha vida, no meu ministério, na minha casa. Deus seja louvado por isso. Capítulo 31 do livro do Êxodo, versículo 18. Quantos encontraram podem dizer: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Que coisa boa. Está escrito: e Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Verso 1 do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Verso de número 5, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Uma das coisas mais singelas, mas também mais poderosas de se dizer sobre o Deus das Escrituras, sobre o nosso Deus, é que Ele é um Deus de aliança. Eu queria que você pudesse repetir isso, diga comigo: Deus, diga o Deus da Bíblia, diga o meu Deus, é um Deus de aliança. Nosso Deus não é um Deus de flertes, é um Deus de aliança. Não é um Deus de namoricos, é um Deus de aliança. Não é um Deus de relações frívolas, de relações superficiais, de relações efêmeras, de relações passageiras. Nosso Deus é um Deus que propõe aliança. E estas propostas que Deus fez, a proposta de aliançar-se a pessoas, a homens, a um povo, particularmente ao povo de Israel no Antigo Testamento, aliançar-se à igreja através da aliança do Calvário, a todos que receberam a Cristo Jesus como Senhor. Isso fala-nos desta disposição que Deus tem. Uma disposição que está acima de qualquer impressão que alguém possa ter de que, por exemplo, Deus pudesse estar sendo tolo, ou que Deus pudesse estar sendo fraco, afinal, sendo o homem como é, afinal, tendo as tendências que tem, afinal, o próprio Israel, o próprio povo de Deus, tendo apresentado tantas vezes as tantas tendências que apresentou a viver distante de Deus, a repudiar a aliança, inclusive, como relata este texto,
ser capaz de quebrar uma aliança que mal havia sido estabelecida. Ainda assim, Deus triunfa mediante a sua misericórdia, o seu amor, sobre todas essas coisas e decide de maneira inequívoca, decide de maneira inabalável que ele se aliançará a nós. E isso faz de nós privilegiados, porque nós estamos debaixo do poder, do privilégio, do benefício e também da responsabilidade desta aliança. Quantos já têm uma aliança com Deus aqui? Digam amém, digam graças a Deus esta noite. Aqui no livro do Êxodo está a história do estabelecimento da primeira aliança que Deus fez com o seu povo. Deus já havia feito alianças anteriores. Deus fez uma aliança com Abraão, mas com um povo, um tratado, uma aliança que se apresenta, uma aliança que se evidencia através de um tratado, através de um conjunto, onde Deus normatiza o comportamento do seu povo, onde Deus se preocupa com detalhes morais, éticos, comportamentais, sociais, espirituais, onde Deus legisla não contra, mas a favor da manutenção desta aliança, onde Deus cerca-se dos cuidados de entregar ao povo um tratado que, uma vez cumprido de maneira fiel, garantiria que esta aliança pudesse se manter estável, equilibrada e viva. Quando nós lemos, e é belíssimo ler, estamos lendo o livro do Gênesis, eu também estou fazendo esta leitura, está sendo magnífica, e o livro do Êxodo traz esse momento onde a aliança de Deus com o seu povo se estabelece. O Senhor Deus, então, chama Moisés, dá a ele uma ordem de que ele suba a ele, Deus, no Monte Sinai. Moisés subirá ao Monte Sinai e ali permanecerá por 40 dias. Quantos dias? Muito fraco. Quantos dias? Até que no término desses 40 dias, chegamos ao verso 18. E Deus deu a Moisés, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Sinai, as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra. Importante, belo, interessante observar a escolha de Deus desta matéria-prima, a pedra. Deus viria a escolher uma outra matéria, igualmente importante, vasta na natureza e livre de interferências humanas, a madeira. Deus escolhe a pedra como lugar onde ele registraria esta sua primeira aliança da lei, registrada na pedra. Pedra e madeira são estas 2 matérias criadas por Deus e livres de influências. Elas não são derivadas de nada, elas são criadas pelo Senhor. E exatamente por estarem livres de influências humanas, livres de interferências humanas, não serem derivadas de nada, Deus escolhe a pedra no Êxodo para registrar na pedra a aliança da lei. E se por um lado Deus escolhe a pedra para nela registrar a aliança da lei, Deus escolhe a madeira para registrar a aliança da graça. Essa escolha que Deus faz soberanamente para retratar a pureza, para retratar que aquilo era apenas entre ele e a quem ele estava escolhendo. Ninguém interferiu nesta pedra, ninguém manipulou esta pedra, o próprio Deus registra a aliança da lei nela, e lá no Novo Testamento, lá para a glória do nome daquele que triunfou sobre a morte, para a minha alegria e para a sua alegria, no madeiro que estava sobre o Gólgota, nas mãos do Filho de Deus, foi registrada a aliança da graça pela qual somos salvos. A Ele louvor, a glória e a honra nesta noite. Toda aliança que Deus estabelece, todas as vezes que Deus desejou fazer algo muito profundo e muito significativo, Deus sempre usou as suas mãos. Isso fala-nos dessa preocupação que Deus tem de dar um caráter distinto em relação àquilo que Ele faz literalmente com as mãos, a qualquer outra coisa que Ele tenha feito. Vide, por exemplo, a criação de todas as coisas. Como se deu a criação das coisas? Você e eu sabemos que a criação de todas as coisas se deu pela palavra do Senhor. Ele vinha dizendo nos seus atos criativos: haja e havia, haja e havia.
Mas de repente, depois de ter feito tantas coisas mediante a palavra do seu poder, ele decide então criar aquilo que seria a coroa da sua criação. E justamente para distinguir esta criação de todas as outras, eu estou falando do homem. Como Deus faz o homem? Do pó da terra. Uma feitura manual. Eu não sei você, mas eu creio na literalidade disso. Eu não creio numa linguagem metafórica ou alegórica. Eu creio que de fato Deus fez o homem assim. Deus fez o homem com suas mãos. Deus pôs as mãos no barro. Eu creio que Deus fez isso, porque eu verifico que Deus viria fazer isso outras vezes. Todas as vezes que ele quisesse dar uma evidência diferente, distinguir uma coisa, ele colocaria a mão. Olhe isso que está escrito aqui. Tábuas escritas pelo dedo de Deus. Os outros tratados, as outras alianças, as outras coisas podem ter sido escritas por terceiros, mas esta aliança aqui, a primeira aliança de Deus com o seu povo, está escrito que ele pôs a mão, escritas pelo dedo de Deus. Pastor, mas isso foi para Israel, e a nossa aliança? A nossa aliança Deus também pôs a mão. Se Deus pôs o dedo dele na pedra para escrever a aliança da lei, Cristo pôs a mão dele na madeira para escrever a aliança da graça. Eu estou debaixo de uma aliança que nada pode quebrar. Eu quero incentivar você a tirar alguns segundos na noite deste domingo para pensar que a aliança que ele tem com você excede todo e qualquer tratado conhecido. Não é num papel que é amassado e jogado fora, não é descartável, não pode ser anulada ou aniquilada pela vontade de ninguém, está acima de todas as coisas, é uma aliança de sangue, de entrega, de poder, e você e a tua casa estão debaixo desta aliança. Oh, glória a Deus. Aliança de poder, aliança de poder, escritas pelo dedo de Deus. Há uma informação, capítulo 32 e verso 15, diz o texto que as tábuas foram escritas de ambos os lados. Diga comigo, as tábuas da lei foram escritas de ambos os lados. Veja que existe uma figura nisto. O Antigo Testamento está impregnado, positivamente falando, de figuras. Figuras através das quais nós entendemos caminhos, apontamentos, formas de Deus manifestar coisas, desejo, sentimento, coração. É óbvio que Deus poderia ter talvez escrito num pedaço maior, suficientemente capaz de ser usado de um único lado. Mas diz-nos do texto que Deus escreve esta lei numa pedra e ele a escreve em ambos os lados. É fácil você entender, eu vou dar um exemplo. Se você tem uma coisa aqui, escrita de um lado só, se você virar isso, virar o lado que está escrito, você omite o que está escrito e não mostra mais nada. Se você repousar em cima de um lugar, o lado que está escrito, você omite o que está escrito e do outro lado não tem nada. Mas a tábua estava escrita dos dois lados. Portanto, independentemente de como ela era repousada, onde era colocada, sempre estava visível a mensagem que ela queria entregar. Eu quero que você entenda que Deus está estabelecendo, demonstrando um código. Deus está apresentando, Deus está deixando uma impressão digital, uma marca do seu sentimento, uma forma de nos entregar, de nos comunicar algo a respeito da sua vontade. E isso diz respeito a entendermos sobre a não tarefa, não nos empenharmos em esconder de maneira alguma, coisa alguma acerca disto aqui. Isto aqui não é para ser escondido. E ser escrito de ambos os lados revela a vontade de Deus de que haja uma ostensividade plena em relação à sua palavra. Não é um discurso omitido, constrangido, é um discurso aberto. Ah, meu irmão, se os homens estão gritando as bravatas mais absurdas, porque eu e você não podemos gritar a verdade inequívoca e inerrante da palavra de Deus? Não é de um lado e nem de outro, é dos dois lados. Se alguém é escondido a verdade, este alguém perece, mas quando a verdade é exposta de ambos os lados, há vida, saúde e salvação para quem a recebe.